Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido aqui no canal 49 todos os domingos às 7 horas da tarde e repetido às terças-feiras às 10 horas da noite. Mas vocês podem também ver-nos na internet, em qualquer lugar do mundo, e até que não precisem esperar pela hora do programa. Pode ser em qualquer altura, vão ao knxt.tv e aí vão encontrar este programa à vossa disposição a qualquer hora. Eu sou o Diácono João Sousa e hoje estou fazendo o programa juntamente com José e a Ricardina Gomes. Boa tarde, José e Ricardina, como é que vocês estão? Bem, graças a Deus, boa tarde. Sim, senhor. Já estamos então no primeiro domingo de agosto, 4 de agosto. Hoje também é a festa de Santo António em Hanford. Sim, E a Santa Brígida tem uma parte importante nessa festa, porque é a missa central da festa, é lá na nossa igreja. Já estamos em agosto, certas festas grandes também se aproximam. Hoje é de Santo António, de hoje a 15 dias é a festa do Pismo e é a festa de Turlock, não é? Nossa Senhora da Assunção e também a festa do Pismo. Sim, senhor. Ok, hoje é o 18º domingo do Tempo Comum. E a Ricardina vai ler a primeira leitura? Sim, senhor. Vamos ouvir então. Leitura do livro de Colette. Vaidades das vaidades, diz Colette. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quem trabalhou com sabedoria, ciência e êxito, tem que deixar tudo ao outro que nada fez. Também isto é vaidade e grande desgraça. Mas então, que aproveita o homem todo o seu trabalho e a ânsia com que se fatigou debaixo do sol? Na verdade, todos os dias são cheios de dores e os seus trabalhos cheios de cuidados e preocupações. E nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É uma leitura interessante. Eu estou assim um bocado confundido. Eu não estou nada confuso. Não? Não. Tu entendes bem isto? Pois sim. O que é que tu entendes daqui? É porque a gente passa uma vida a botar dinheiro no banco, chega... Então tem lá muito? Não é que Não tem tem lá nada. muito, né? Tem lá de acordo com o que eu ganhei, né? Não, ele põe e tira. Aliás, ele põe e eu tu passo tiras. cheques. Eu passo cheques. Ela que faz cheque. Isso assim não dá nada. E depois ele no fim diz, para quê? Trabalhou tanto e agora não tem nada, só para pagar belos. E é isso que está a dizer a leitura? Não, o caso é que a gente trabalha tanto, não é? Quer dizer, a gente ganha dinheiro e vai armazenando tudo, bota celeiros embaixo e depois celeiros novos e etc, etc. E depois morre. a gente morre e fica tudo aí. Às vezes para muita gente que não botou um tostão lá, que não fez nada por aquilo. Mas tu trabalhaste tanto por aquilo que tens e não podes levar nada? Nada em absoluto, a não ser algum dinheirinho que ela possa pôr no caixão para me divertir lá quando chegar. É o único jeito. Para ir ao casino. É verdade. Eu penso que São Pedro não tem muitos cassinos lá, mas... Não. Só então a leitura está a falar da brevidade da vida e de que isto tudo é passageiro? Ou como é? Aqui, no meu entender, esta leitura, eu estava lendo Colette, em hebraico quer dizer pregador. Não sei se é verdade ou não, talvez sabes melhor do que eu. Mas Colette estava insatisfeito porque ele já tinha experimentado tudo, já tinha trabalhado tanto, já tinha feito tudo, comido, bebido, ter tudo melhor e sempre insatisfeito. Isto mostra a gente que as coisas do mundo satisfazem o corpo por algum tempo, mas tornamos a ficar insatisfeitos. Só Deus é que consegue encher a nossa alma para estarmos satisfeitos. Achas isso? Não as coisas materiais. Elas são boas e a gente fica contente e gosta, mas torna a ficar insatisfeitos depois que as tem. Yes. Diz? E então eu penso que as coisas materiais são só feitas para este mundo e não nos satisfazem completamente. Só as espirituais é que nos acabam de encher. Sim, mas tem um outro
coisa que a gente vê, que até ele diz aqui, que a gente às vezes trabalha forçadamente e a gente sabe que há profissões que são difíceis e a pessoa trabalha 24 horas e se tem negócios ali, não é verdade? E depois de trabalhar tanto, vem a doença, quer dizer, vem a velhice, e a gente vai e fica tudo aí. Isto aqui ainda é um problema, ainda dói, acho que dói um bocadinho mesmo, não é? Yeah. Uma outra maneira de dizer isto também pode ser, se nós construímos a nossa vida só à base das riquezas, então a nossa vida tem pouco valor, porque estas coisas passam e passam com rapidez. E até que nós já temos essa experiência, vocês e eu, a gente quando tinha 20, 25, 30 anos, ainda tem muito para viver. Mas a gente agora que já vai para o outro lado assim, dos 40, já estamos, a gente pensa, mas para onde é que foi isto? Foi tão rápido que se passou este tempo. E se a única coisa que nós temos é dinheiro, se a única preocupação que tivemos durante a vida foi armazenar aqui, a gente sabe que isto aqui é passageiro e fica, como estavas a dizer, a gente morre e não leva nada connosco, senão as boas obras que tivermos feito enquanto estávamos aqui. Não é? E penso que é essa a queixa de Colette. Não é? Agora, Colette também devia pensar assim, ele também trabalhou muito e vai deixar tudo, mas também alguém já trabalhou e deixou alguma coisa para ele, não é? Que é o que a gente acontece na nossa vida aqui. A gente também recebe alguma coisa dos outros. E é bom trabalhar e é bom ter dinheiro. Sim. Eu antes quero ser rico do que ser pobre. Claro, todos. Não é? Não é verdade? Não é? A gente todos trabalha para ter alguma coisa, para poder levar uma vida decente. E quando precisamos, temos aquilo que precisamos. Se adoecemos, temos maneira de nos valer. Se precisamos ir a um lugar longe daqui, temos um carro, ou podemos comprar uma passagem de avião, ou coisa assim. De maneira que ter é melhor do que não ter. Eu digo isto porque as pessoas a ouvirem podem dizer, esses gajos só estão a falar contra os ricos ou a falar contra o ter. Não, é bom ter. É bom ter. E a doutrina social da Igreja é a favor disso, de que nós devemos investir, mesmo neste mundo, devemos desenvolver o nosso negócio, devemos fazer o máximo de dinheiro que pudermos, porque normalmente quem faz dinheiro também pode pôr um negócio, pode investir em alguma coisa que dá trabalho a outros, faz etc. Faz bem aos outros também, sabe dividir o seu dinheiro. A única coisa que a Igreja cautela e vem de Cristo é que a gente tenha cuidado de que não ponha o nosso coração só nas riquezas ou que faça as riquezas a coisa mais importante da vida. O perigo está nisso. Esqueça, não é? Existe. Agora, se a gente puser o nosso coração em Deus e estivermos bem enfocados em Deus, quanto mais dinheiro tivermos, melhor. É preciso pôr as coisas no seu lugar. Bem, antes de haver um intervalo, eu gostaria que vocês cantassem o Salmo e depois, se houver tempo, a gente fala um bocadinho mais sobre este assunto. Então tem aí o Salmo responsorial. Tem um Salmo e ele diz muito, até com a primeira leitura. Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio, vós tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio, vós tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Vós reduzis o homem ao pó da terra e dizeis, voltai, filho de Adão. 1000 anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou e como uma vigília da noite. Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio, vós tendes sido o nosso refúgio através das gerações.
ensinai-nos a contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria do coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio. Vós tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirmai, Senhor, as obras das nossas mãos. Ó Senhor, vós tendes sido o vosso refúgio. Vós tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Muito bem. Então, o salmista não diz que é as riquezas que têm sido o nosso refúgio através das gerações. Mas diz para contar os nossos dias. Porquê? É interessante que eu, no princípio do mês passado, em junho, eu fiz 75 anos de idade. Eu estava a conversar com ela, assim, mas onde é que eles foram? Já acabou. 75 anos. Ei, tu então sabes tanto aqui como o Colete. Ainda bem que não está desiludido com o Colete, senão então já não podia aguentar. Essa é boa. Está mais conformado. Talvez convém um esclarecimento, porque às vezes as pessoas dizem Colete, eu nunca ouvi esse nome como um livro da Bíblia. Porque aí há muitos anos usavam o nome, era o Eclesiastes, era o livro do Eclesiastes. E depois apareceu o nome de Colete. E Colete é o termo hebraico e Eclesiastes é o termo grego. E eu, como jovem, lembro-me de ler a Bíblia e só via o livro do Eclesiastes. Não conhecia o livro de Colete com esse nome. Estou a dizer isso porque pode haver pessoas que também pensem o mesmo, nunca ouviram este nome de Colete. Só o livro de Colete e o livro de Eclesiastes é a mesma coisa, é o mesmo livro. Bem, caros amigos, estão a dizer que a gente já vai a meio do programa e que temos que fazer um intervalo. A gente então para durante uns 60 segundos e voltamos para ler o Evangelho e ver se aquilo que Jesus diz no Evangelho está ligado com a primeira leitura, a leitura do livro de Colete. A gente vê? Então até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Vamos então agora à segunda parte do programa e, como vos prometi, vamos ler o Evangelho da missa de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim:
Deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uau! Não se diz aqui muita coisa. É verdade. Olha, primeiro, para a gente entender mais ou menos a história, no tempo de Nosso Senhor e naquela sociedade de então, o filho primogênito é que recebia os bens todos. Os outros não apanhavam nada. Os bens dos pais passavam para o filho primogênito. Que era o primeiro, não é? O primeiro homem. Primeiro homem. O filho primogênito. Ora, isto devia ser uma família com 2 filhos e um deles, naturalmente como mais moço, foi ter com Nosso Senhor e disse-lhe: ei, diz ao meu irmão que reparta também comigo. Isto quer dizer várias coisas. Uma delas é que Jesus já era visto como alguém com muita autoridade moral, para que alguém se aproximasse dele a pedir que ele corrigisse uma situação lá na sua vida particular. Porque legalmente ou juridicamente Jesus não era um juiz. Jesus não tinha poder jurídico para ir endireitar as partilhas em casa de ninguém. Mas isto mostra o grande respeito que Jesus já tinha naquela sociedade. E Jesus disse a eles: quem é que me fez juiz aqui no meio de vocês para eu estar a ajudar nas partilhas? Isso não são assuntos em que eu me vou meter. Mas ele aproveitou para ensinar alguma coisa, não é? Mas isso é uma lei também que não era muito certa. Ainda bem isto. Olha, tu és primogênito, mas não recebeste nada. Ele que é o mais velho. É verdade. Mal empregado, essa lei ainda não existiu hoje. É verdade. Não é certo. O que eu vejo isto, vejo uma outra ideia também, muito importante. Jesus Cristo foi chamado para ser o juiz, para ajudar a resolver este problema, porque achavam injusto, porque viam que Jesus era justo. E até hoje em dia, muitas das vezes, em várias profissões, inclusive na justiça, quando um juiz é uma pessoa que segue até o caminho de Deus, às vezes mesmo é justo na divisão das coisas, e tem-se provado isto. Até inclusive mundialmente, não é? Entre países. Não foi há muitos anos que entrou em guerra, não sei se foi o Chile com a Colômbia ou a Argentina, com o Chile, uma coisa qualquer que eu não me lembro agora exatamente. Tiveram que chamar a igreja, e um cardeal é que foi, um cardeal da Igreja Católica, foi ajudar a resolver o problema entre as duas nações. E porquê é que o chamaram? Porque acharam que ele tem o conhecimento e o seguimento de Jesus para ser justo na divisão das coisas. Jesus aproveitou a ocasião para dar uma lição. E a primeira coisa que ele disse foi: vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. O Colette também talvez dizia assim. Pois. Não? Colette estava em conexão com este. Mas tudo era vaidade, era ilusões. Mas hoje continua os mesmos problemas, já viu? No tempo de Cristo, ao meu irmão para repartir as partilhas, e com certeza que ele não falava com ele porque não lhe deu nada, não é? O irmão não estava ali para dizer, eu não. Justamente. Só hoje em dia acontece a mesma coisa. Eu vejo famílias de mal porque não estão satisfeitos com as partilhas que houve, ou as coisas acontecem. São gente muito boa, temos que ver. Claro. Há muitos casos desses. Mas é uma pena que não, por causa desses bens, às vezes levam uma vida sem comunicação, sem ter amizade, por causa dos bens que morrem e pronto, está ali. Talvez Jesus tinha que dizer isto outra vez.
Não, E ele olha, está diz- sempre a dizer, está aqui e quem ele quiser diz- ler, exatamente. todos os dias pode ler. Yeah. Vede bem, guardai-vos toda a avareza. A vida da pessoa não depende da abundância dos seus bens. Justamente. É que nós somos eternos. Nós somos corpo, mas também somos alma. E a alma é eterna. E por isso as riquezas não satisfazem, porque não têm a mesma dimensão da alma. Não são eternas. E por isso Jesus nos acautela de que a gente não ponha o coração nas riquezas. E posso dizer o mesmo que disse na primeira parte do programa. Não é mau ser rico, Não, mas é perigoso. não, é. Porque a gente tende a aferrar-se àquilo que é nosso. E- A gente às vezes vê pessoas pobres e que são mais desapegadas ou desapegadas deste mundo do que os ricos. Que não O têm. pobre não tem muito, mas olha, quando for, está ok, a vida. Mas também há pobres que... Quer dizer, há ricos muito desprendidos e que ajudam muito. Já sei, sim. já sei o que ela vai dizer. Já sei. O que é? É que há pobres de mão apertada. Há também, claro. E Há ricos de mão aberta. Uma ricos de mão questão aberta. aberta também. Não, eu só digo assim, se que a pessoa quer ser perdoada, também tem que perdoar o irmão, tem que ajudar, tem que ver. Tem que viver bem. Não viver mal para morrer mal, sem ser perdoado ou sem perdoar. O que é que vai acontecer com a pessoa que levou a vida toda sem falar com o irmão e não perdoou e Ou com a depois... mãe. Ou com a família, sim, seja lá quem for. Eu não sei, só Deus é que sabe. Deus não quer a nossa avareza. Este é que é o ponto principal. Não importa que a gente tenha dinheiro, pois hoje em dia, que para se fazer as coisas temos que nos movimentar, transportar. A pessoa tem que ter um transporte para nos levar ao trabalho, para nos levar aqui e acolá. Temos que ter dinheiro para gastar em gasolina, mecânicos, automóvel, etc. Isto faz parte da própria do homem. Não, a da gente não pessoa. está a falar disso. Eu acho que até é muito bom todos. Era bom que todos tivessem. Exatamente. O importante não era não ser rico, era que todos fossem. Isso vai-me lembrar aquela história que eu já contei aqui, algumas pessoas talvez se lembram, quando foi o tempo da Revolução em Portugal. Vocês lembram-se que o Hotel Saraiva de Carvalho disse a um repórter da Suécia: a gente vai acabar com os ricos em Portugal. E o repórter disse: a gente lá na Suécia quer acabar com os pobres. Também digo. Essa é muito boa. Quer pôr Tudo pôr igual. todos ricos, não Yeah, é? isso é que E era o Hotel bom. Saraiva de Carvalho queria acabar com os ricos em Portugal. Yeah. A gente- Assim, nunca estão satisfeitos. Uma outra lição que a gente também pode tirar daqui é que devemos ser ricos aos olhos de Deus. Jesus diz abertamente: assim acontece para a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Isso é que devia ser a nossa primeira preocupação. Tentar, naturalmente, conseguir o máximo de riquezas possíveis aqui neste mundo, desde que sejam adquiridas legalmente e sem ser à custa do pobre e coisas assim. É bom ter riquezas neste mundo. Mas Jesus diz: ainda é melhor que a gente ser ricos aos olhos de Deus. Por isso, não devemos descuidar uma coisa. Se queremos ser ricos neste mundo e trabalhamos duro e a vida nos está correndo bem, está muito bem. Graças a Deus. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Mas não descuidemos a riqueza do outro mundo. É verdade. Porque o Colette também já chegou à conclusão, talvez ele tinha feito 75 anos, não Ou sei. mais. Ou mais. Ou mais. Naquele tempo, 75 anos era muito tempo. Era mais No que tempo, agora. no tempo de Nosso Senhor, a média da idade, penso que era à volta de 40 anos. Ah, Olha. tá. Era a média da idade das pessoas. Não vivia. A gente às vezes diz: os antigos é que viviam muito tempo. Cá nada. Os antigos que viviam pouco tempo eram muito poucos. E hoje em dia, uma das razões que a economia está em dificuldade é porque as pessoas vivem muito mais anos do que viviam antigamente. Yeah. E há muita mais gente hoje retired, mais gente diz, Yeah. aposentadas, do que havia há anos. E porquê? É porque eles vivem. Yeah. Eles vivem mais anos. Antigamente morriam depressa. Mas Mais há facilmente. muitos anos atrás eles diziam que viviam 700 anos. Isso Isso já é é no Velho história. Testamento. Isso depende de como é que se conta. Daí é no Velho Testamento. Isso é quase como uma velhinha disse ao Sr. Bispo quando ele foi lá à freguesia: ó Sr. Bispo, eu rezo 50 terços por dia. Oh, my goodness. E o Sr. Bispo disse: reza. E como é que faz? E ela diz: ó Sr. Bispo, eu rezo assim: Ave Maria, passa, passa. Ave Maria, passa, passa. Ah, sim. Ave Maria, passa, passa.
Então assim era Ora, rápido. isso assim, eu também rezava 50 textos. Assim também. Eu também, se vivesse 700 anos, talvez eu contava os anos de outra maneira. Não é? Em cada ano contava 10, ou lá que era. A nossa construção é feita igual. Ou melhor. É igual. Porque Agora, Jesus Cristo morreu aos 33 anos. mas é porque o mataram. Sim, de qualquer maneira, era a maneira que se vivia naquele tempo, ia mais um pouco. Por exemplo, os apóstolos, alguns foram um pouco mais adiante, outros Pois, a morreram. média era 40, quer dizer que uns chegavam a 70 e outros morriam no berço. Ou mal acabados de nascer e morriam em todas as idades. É assim mesmo. As pessoas hoje em dia são maiores do que eram há 100 anos, pesam mais na média e vivem muito mais. Hoje a média para os homens penso que é de 72, não é? E para as mulheres é mais. Não? É mais do que isso. Não havia fast food naquele tempo. E, Não havia McDonald's. Não, se houvesse então é que eles Ah. morriam mais depressa ainda. Pois é. Mas hoje em Mas dia tá as bom. pessoas têm mais cuidado com aquilo que comem e têm serviço à sua disposição. A gente, quando está doente, vai ao doutor, não é? Claro. Não. No nosso tempo lá das ilhas, as pessoas iam ao doutor, mas os serviços eram limitados, não é? E hoje em dia está tudo muito melhor. Bem, a gente então vai repetir um bocadinho. O Colette chegou à conclusão, na primeira leitura, de que a vida é breve neste mundo e de que as coisas passageiras têm um valor relativo. Que o valor eterno é aquele que encontramos em Deus e no céu. E Jesus Cristo diz isso abertamente, que a gente adquira, sobretudo, riquezas aos olhos de Deus neste mundo, porque essas é as que levamos para o outro lado. A gente às vezes diz, daqui não levamos nada. A gente leva essas coisas. Bem, caros amigos, acabou-se-nos o tempo. Jesus hoje acautela-nos de que não ponhamos o nosso coração nas riquezas, mas sim o nosso coração no céu, o nosso coração em Deus. Essa é a maior riqueza e é uma riqueza que nunca acaba, que nós, com o passar dos anos, adquiramos esta sabedoria do coração. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.